Então, dando continuidade, nós vamos falar a respeito de cada uma dessas interações. Primeiro, nós vamos falar da fisicoquímica, farmacocinética e interação farmacodinâmica. Ok? Vamos lá. Em relação às interações fisicoquímicas, essas interações também são denominadas de interações farmacêuticas. Por quê? Porque se referem aí àquelas interações antes da droga ou antes do fármaco ser administrado, ou seja, ele ainda fora do organismo, né? Especialmente aí em situações onde a gente tem misturas, principalmente destinadas para o uso da via parenteral, no caso aí seria mais comumente, né, a via intravenosa. Então, para poder evitar esses erros, né, essas interações fisicoquímicas, muitos hospitais aí, eles possuem as tabelas que vão indicar as possíveis compatibilidades e incompatibilidades de fármacos aí destinados a essa via de administração. Porque a gente sabe muito bem que, e isso é reportado frequentemente, né, no noticiário, de erros, né, por conta de promover interações medicamentosas, interações físico-químicas, até mesmo sem um conhecimento do profissional, porque o profissional muitas vezes não está preparado de forma adequada e não conhece muito bem, às vezes, aquela formulação, né? E muitas vezes esses erros acontecem por conta dessa falta de conhecimento a respeito dessas interações físico-químicas que podem acontecer aí, durante o processo, né, de preparo das formulações. Normalmente, né, o que acontece? As interações físico-químicas, elas estão relacionadas com uma redução da biodisponibilidade do fármaco ativo, né, ou seja, da droga ativa. Como, por exemplo, a gente poderia citar aí a inativação do nitroprusiato pela luz, por exemplo, a adsorção da insulina pelo vidro, a ligação da nitroglicerina pelo tubo intravenoso, a neutralização ou até mesmo precipitação de fármacos aí misturados no mesmo equipo para uma administração intravenosa. Então, para diminuir esse tipo de erro, né, por conta, esse tipo de interação, por conta de falta de conhecimento, é ideal que faça-se, então, a observação dos preparados, das fórmulas, da indicação da própria indústria farmacêutica, da própria medicação, da formulação, se é necessário diluir ou não, em qual pH é compatível ou não, se existe alguma solução no qual aquela substância, aquele fármaco pode ser diluído. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser avaliado antes da administração, para evitar aí, essas interações físico-químicas. Na melhor das hipóteses, a gente não vai ter nenhum efeito, mas numa situação um pouco mais grave, a gente pode até complicar a situação do paciente por fazer aí uma formulação, né, um preparado de forma inadequada, o que resultou numa interação físico-química e isso gerou um dano, um prejuízo para o paciente, né? E a gente tem que ter bem claro essa situação. Então, por conta disso, em muitos setores, principalmente no caso, né, eu estou colocando aqui os setores hospitalares, eles já vêm aí, né, com alguns informativos em relação a esses tipos de incompatibilidades farmacêuticas. Em relação às interações farmacocinéticas, o que a gente pode colocar? A gente pode pontuar que essas interações, elas vão acontecer, por exemplo, a nível de absorção, elas podem ocorrer a nível de distribuição, a nível de metabolismo e até mesmo a nível de eliminação de excreção dos fármacos. Bom, então nós vamos começar aí por meio das interações farmacocinéticas em nível de absorção. Então, o que a gente pode colocar é que por meio da absorção,
o fármaco ele pode encontrar algumas dificuldades, como nós colocamos nas aulas de farmacocinética, né? Então, o fármaco ele precisa ser desintegrado, o fármaco precisa ser dissolvido para ser absorvido, E dentro desses processos, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a presença de algumas substâncias no trato gastrointestinal pode sim interferir e influenciar na absorção dos fármacos, né, na magnitude e até mesmo aí na taxa de absorção dos fármacos. Como, por exemplo, quais seriam esses mecanismos, essas situações que poderiam aí afetar, que poderiam alterar o processo de absorção dos fármacos e criar uma interação medicamentosa. O primeiro ponto que a gente tem aí é o processo de quelação ou precipitação do fármaco no tubo gastrointestinal. Em diversas vezes, em alguns momentos, eu coloquei para vocês que alguns fármacos eles podem quelar com algumas substâncias presentes na alimentação ou até mesmo presente em outros fármacos. E aí nós temos o exemplo dos antibióticos, né, da família das tetraciclinas. Então, o que nós colocamos a respeito dessa classe? É que eles apresentam muita facilidade de quelar com cálcio, de quelar com alumínio, magnésio, sais de ferro, e isso prejudicar a taxa de absorção da molécula. Quando a gente coloca aí quelar, significa o mesmo que dizer que precipitar, né? Ou seja, formar um precipitado lá no tubo gastrointestinal. E com isso a gente reduzir a taxa de absorção. Então, isso pode acontecer. Então, é importante a gente observar que alguns fármacos podem ser influenciados não só por alimentos presentes no trato gastrointestinal, até mesmo por outros fármacos ali presentes, né? Então, se a gente estivesse utilizando essa tetraciclina, por exemplo, numa situação que o paciente está utilizando um leite de magnésia, por exemplo, ou fazendo uma reposição de cálcio, né? Isso não só através de alimento, mas até através de medicações, isso faz então com que esse fármaco, esse antibiótico seja prejudicado. Então é importante a gente entender que desde o processo, né, do início do processo farmacocinético, desde lá a preparação da formulação, o entendimento, o esclarecimento disso, até mesmo na absorção, ou seja, o fármaco já foi introduzido, até mesmo lá na distribuição, ou seja, o fármaco está lá na corrente sanguínea ligada às proteínas plasmáticas e pode sofrer ali uma interação medicamentosa, ou até mesmo seja aí na metabolização ou na excreção, essas interações podem acontecer. Então é extremamente importante que a gente leve em consideração o fato de desse fármaco às vezes estar sendo aí administrado com outro fármaco que pode estar aí atrapalhando o pH, alterando o pH, ou alterando a flora bacteriana, por exemplo, ou até mesmo precipitando esse fármaco lá no trato gastrointestinal. Então, isso é sempre muito importante a gente levar em consideração, até mesmo para a gente entender por que algumas das vezes a terapia não funciona, ou porque o paciente reclama de alguns efeitos adversos que não necessariamente está ali inerente aos efeitos adversos do fármaco. E às vezes essa situação toda está ali sendo ocasionada por conta de uma interação medicamentosa. E às vezes a gente não entende por quê, mas é porque a gente precisa parar e analisar o receituário do paciente, analisar a situação dele e tentar compreender como que um fármaco está reagindo, esse paciente está reagindo de uma forma diferente ao habitual com um fármaco que às vezes você está muito habituado a utilizar com diversos pacientes. E às vezes está sendo lhe apresentado uma interação medicamentosa e você não consegue se ater para o fato. Uma outra situação também que a gente tem que colocar em relação às interações ao nível de absorção é uma